Olá pessoal, estamos de volta fazendo aqui a análise sobre o tema do exame físico dentro da clínica médica. Então vamos lá, questão de número 16. Essa prova foi uma prova de residência da Universidade Federal aqui de Pernambuco, tá? O PE 2019. A avaliação de saúde e o exame físico são os primeiros passos dados em direção à promoção da saúde e a um cuidado de enfermagem competente. Sobre a avaliação de saúde e exame físico, leia as afirmações abaixo. Uma avaliação de saúde completa envolve o histórico de enfermagem e os exames físico e comportamental. Os dados objetivos são obtidos enquanto se observa o comportamento do paciente e o seu estado geral. O julgamento clínico é baseado apenas nos dados objetivos, que servem de base para o plano de cuidado. Gente, quando eu tenho aqui a avaliação de saúde no contexto de envolver o histórico de enfermagem, o exame físico e o exame comportamental, tudo certo, ok? A frase inicial tá tudo bem. Agora, a questão aqui de dados objetivos, a gente vê, né, o paciente ali com aquele tipo de sinal, né, ali no corpo dele, a gente vê aqui o valor do sinal vital, é um dado objetivo, tá certo? Agora, se a gente pergunta ao paciente uma informação, tá com dor, tá nauseado, o que eu não posso ver, eu vou chamar de sintoma, tá? E quando eu faço aqui o exame físico e o histórico, o objetivo deles é o que, gente? É a sistematização da assistência de enfermagem, é fazer na sequência o julgamento clínico, que é o diagnóstico, tá certo? Só que para fazer esse diagnóstico, eu vou me basear tanto em dados objetivos, também aqui em dados subjetivos, tá? Por isso que esse apenas tornou o item falso. No item 2, ele diz assim: ao realizar o exame físico, o enfermeiro precisa estar atento se o paciente apresenta lesões abertas de pele. Precisa. Feridas infectadas ou doenças contagiosas. É aqui a avaliação da parte dermatológica, inclui, né, a avaliação da pele íntegra ou da pele com feridas. Nesse caso, está indicado o uso de equipamento de proteção individual. E com isso, a lavagem simples das mãos não se faz necessária. Quer dizer que eu vou usar o EPI e não vou lavar minha mão? Não, tá errado, né? Então, mesmo com o EPI, eu vou também higienizar as minhas mãos, ok? Lembrando, gente, que aqui ele deu uma misturada no exame físico, também associado com medidas de precaução, tá certo? Independente do paciente ter doença infecciosa ou não, a higiene das mãos, ela é aqui medida padrão, tá certo? Ou seja, eu vou usar a higiene das mãos em todas as situações, tá? Independente da pessoa ter doença ou não. A higiene das mãos, ela faz parte do tipo de medida de precaução padrão. Independente da doença, independente do paciente, a gente vai estar fazendo ela. Independente aí também das suas formas, que a gente sabe que tem os casos específicos, né? Onde eu posso usar o álcool gel de 60 aqui a 80% de concentração, que é a fricção antisséptica. Eu posso usar a higiene simples com água e sabão, a higiene antisséptica com água e detergente, desgermante aqui antisséptico, né, utilizando aí o mesmo tempo da higiene simples, 40, 60 segundos. E eu posso usar a desgermação cirúrgica quando eu vou fazer um procedimento cirúrgico com o uso daquela escova com cerdas macias, né, para poder fazer a higiene mais completa até o cotovelo, onde eu tenho aí um tempo maior, de 3 a 5 minutos na primeira do dia e 2 a 3 minutos nas subsequentes, se durar menos do que 1 hora a primeira realização. Então, observe que é muito importante estudar também esse conteúdo, né, de medidas de precaução, tá certo? Porque ele vai estar entrelaçado aqui em vários tópicos relacionados ao nosso estudo para concurso, tá certo? Item 3. Durante o exame físico, o paciente deve ser colocado na posição apropriada, para que partes do corpo estejam acessíveis e para que ele permaneça confortável. Sim, nós sabemos que existem diversas posições, tá certo? Fowler, Trendelenburg, ginecológica, então tem várias posições adequadas aí para avaliação de cada parte do nosso corpo. A posição litotômica, que a maioria das literaturas trazem como sinônimo aí da posição ginecológica, permite a avaliação da genitália e trato genital. Sim, posição litotômica permite sim. Essa posição promove máxima exposição da genitália feminina e facilita a inserção do espéculo vaginal quando é necessário fazer a avaliação aqui da vagina. Perfeito, gente, perfeito. Até que enfim encontramos um item verdadeiro nessa questão.
Por enquanto, apenas o item 3 está verdadeiro, né? Até a gente já acha o gabarito aqui, possivelmente letra D. Vamos confirmar. Uma das técnicas de avaliação física é a palpação, na qual o enfermeiro reúne informações a partir do sentido do toque. Na palpação da pele, é possível avaliar temperatura, textura, turgor, sensibilidade à dor e espessura. Ao realizar a palpação do abdômen, é possível verificar sensibilidade à dor, distensão ou presença de massas. Perfeito. Aqui ele está descrevendo a avaliação no contexto aqui da modalidade da palpação e a palpação abdominal com sua grande relevância, trazendo muitas informações para a gente, ok? Então, o item 4 está verdadeiro, portanto, confirma aqui o nosso gabarito letra D. Agora entramos no exame físico neurológico, tá? O exame físico neurológico, ele tem diversas etapas, diversos tópicos aqui de avaliação, porque envolve tanto o nível de consciência, onde eu vou aplicar, por exemplo, a escala de Glasgow, tá certo? E a escala de Glasgow hoje a gente tem ela adaptada com a avaliação pupilar, onde eu vou ver abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e a avaliação pupilar. Ocular, eu ganho de 1 ponto se tiver ausente, até 4 se tiver tudo bem, abrindo espontaneamente. Verbal, eu ganho 1 ponto se tiver ausente e 5 pontos se tiver aqui falando orientado, conversando normal. Motora, eu ganho de 1 a 6, sendo que 1 é ausente e o 6 aqui é avaliação motora totalmente preservada. A pupilar, gente, eu vou perder ponto em relação à fotorreatividade. Cafezinho quente, daquele que eu gosto, né? Então, avaliação pupilar. Se eu tenho aqui a fotorreatividade bilateral, eu não perco ponto. Se eu tenho uma fotorreatividade em um olho, eu perco 1 pontinho. E se eu tenho uma reatividade ausente nos 2 olhos, eu perco 2 pontinhos, tá certo? Então, a avaliação da escala de Glasgow permite avaliar o nível de consciência. A gente tem outras situações de avaliação de nível de consciência mais direta, que é a escala AVDI, né? Alerta, só responde a ordem verbal, a dor ou está completamente inconsciente. Tem também aqui a questão de dizer se alerta, confuso, sonolento, torporoso e comatoso, tá? Então, aqui faz parte do exame neurológico essa avaliação do nível de consciência. Ok. Além do nível de consciência, eu vou avaliar o estado mental. O estado mental inclui 2 análises, a parte de linguagem e a parte da comunicação. Um dos testes utilizados, e aí tem vários, mas esse é o que mais cai em prova, é o Minimento, tá? Que é aqui o mini exame do estado mental, onde a gente avalia repetição de frase, capacidade de desenhar, né, e perguntas bem simples em relação aí à avaliação dessa cognição no sentido da linguagem e da comunicação, tá? Avaliação dos pares dos nervos cranianos, né? Nós sabemos que o sistema nervoso periférico, ele vai ter aqui envolvimento das raízes nervosas em relação a sair da coluna, né, da nossa medula, e nós temos aí os pares de nervos cranianos, onde vai sair da região, a maior parte aí do tronco, né, cerebral, e vai estar inervando aí a nossa face, a língua, o olho. Aí tem os nervos sensitivos, motores, em relação a esse nosso compartimento aí do sistema nervoso central, tá certo? Então, a gente vai estar saindo do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, e dando origem aos nervos periféricos. Quando eu falo de nervo periférico, né, do pescoço para baixo, eu estou falando em raízes nervosas em relação a raízes medulares, e quando eu falo de nervos que vão sair do próprio tronco cerebral para inervar aqui a nossa face, por exemplo, a gente está falando dos nervos aqui cranianos, ok? Tem um nervo craniano especial, que é o nervo 10, que é o nervo vago, que também vai sair da região aí da cabeça para inervar aqui outras partes do nosso corpo, tá certo? E especialmente é importante lembrar que existem testes específicos para avaliar a efetividade de cada um
desses pares de nervos cranianos, tá certo, gente? E eles vão ser alguns sensitivos, outros vão ser motores. Na nossa aula de anatomia e fisiologia, a gente tem uma tabelinha lá, resumo, com todos os nervos e a sua ação, se é sensitivo, se é motor e que parte que ele está ali atuando, tá certo? Às vezes nas provas de mais alto nível, isso é cobrado, ok? Prova de concurso é muito difícil, basta saber que existem aí os 12 pares de nervos cranianos, ok? Mas para provas de residências, saber a avaliação desses pares é importante, ok? Coordenação e equilíbrio, existem testes aí para serem avaliados em relação à coordenação e equilíbrio, tá certo? Tem, por exemplo, o teste de Romberg, né? O index do nariz, onde a gente vê aí se tem dismetria, ok? A avaliação da marcha, como é essa marcha, o tipo de marcha, se o paciente consegue, né, deambular e qual tipo de deambulação. O exame de motricidade, a gente avalia de forma ativa e passiva, né, a força muscular de grupos musculares para avaliar aí em relação a se esse músculo está recebendo adequadamente aqui a inervação na placa motora para ter a força desejada, né? A perda de força muscular pode levar aqui a uma atrofia, por conta de alguma lesão nervosa que não está inervando adequadamente aquele músculo para que ocorra a contração normal. E isso vai ser avaliado também no nosso exame físico neurológico, tá certo? Avaliação dos reflexos. O reflexo em si, gente, quando eu estimulo alguma parte do meu corpo especificamente, né, essa informação vai para a medula, da medula volta para a reação ali desejada do reflexo. Ele não tem uma demora em relação a ir para o encéfalo, processar a informação e voltar. É o que acontece, por exemplo, quando eu coloco a mão num prego, que eu me furo, automaticamente eu tiro. Esse tipo de reação é tipo reação de reflexo, do arco reflexo, onde eu vou, a informação passa só pela medula e volta rapidamente, eu tiro meu dedo, tá certo? Então é muito importante a gente lembrar que existem testes para avaliar se esses reflexos estão preservados, ok? E os testes relacionados à sensibilidade, principalmente quando há a suspeita de doenças, onde a gente perde essa sensibilidade. No caso do paciente com diabetes, por exemplo, a gente vai avaliar se há perda da sensibilidade protetora do pé por meio de testes de sensibilidade à pressão, que é o monofilamento, teste de sensibilidade vibratória, que é o teste com diapasão 128 Hz, o teste da sensibilidade dolorosa com agulha ou com palito, tá? Tem o teste também que a gente faz dos próprios reflexos, né, em relação aos reflexos desse pé. A gente faz também o teste da sensibilidade térmica com um tubinho de ensaio de água quente, com algodãozinho, a sensibilidade superficial. Então tem vários testes de sensibilidade, por exemplo, no pé diabético, tá? Além disso, a gente tem a avaliação da sensibilidade da pele do paciente quando ele tem hanseníase, né? Onde há uma perda dessa sensibilidade. Então esse exame neurológico aí periférico também precisa ser feito com relação a avaliar se há perda da sensibilidade ou não, ok? Com relação aqui a um material que eu achei bem interessante, segue aí o link, tá? Ele vai trazer para mim que a função cortical superior, que é a função cognitiva, é o nível de consciência, orientação pessoal, tempo e espaço, atenção e concentração, estado de espírito e afeto, a sensação de você, né, poder fazer o julgamento, a memória, lembrando as coisas, e a linguagem e fala. Onde eu tenho aqui algumas alterações da linguagem, afasia quem não fala, disfasia tem dificuldade, né, e disartria fala com a fala mais embolada, né. Apraxia tem perda da atividade gestual, consciente e intencional. E quando eu falo do exame físico neurológico, essas palavrinhas, gente, é o que mais aparece em prova, tá? O termo e o que é que significa. Então, apraxia é a perda da atividade gestual, consciente e intencional. E a agnosia é a perda da capacidade de reconhecimento, tá? Então, eu vejo uma coisa e não conheço, não, apesar de já anteriormente, antes de perder essa função, saber o que era aquilo. Hoje eu perco a capacidade de reconhecer aquele objeto, por exemplo, tá? Aqui eu trouxe o nosso sistema nervoso, né, uma parte dele central, para mostrar para vocês em relação às áreas de Brodmann, né? O nosso encéfalo, ele é dividido aqui em áreas de Brodmann, que tem relação, cada área dessa, com uma função executada no nosso corpo, ok?
Então, eu tenho, especialmente em relação à fala, aqui a linguagem em si, ela é mais complexa, então ela tem duas áreas separadas, tá? Nós temos a área de Wernicke e a área de Broca. Então, todas essas duas áreas aqui são responsáveis pela linguagem, tá certo? Então, pode ter diversas formas de dificuldade de fala, a depender do tipo de área aí acometida, tá certo? A parte aqui, na região parietal, é responsável pela atividade motora, né? É aqui, essa parte, que é a parte 4 de Brodmann, essa parte mais vermelhinha aqui, é responsável pela função motora. Eu tenho a parte somatosensitiva, que é 1, 2 e 3, que é essa aqui, ó, certo? Onde vai estar sendo responsável pela interpretação das informações somatosensitivas, ok? E vários outros locais aqui com as suas respectivas funções, como por exemplo a região occipital, que é responsável pela visão, ok? Então, cada parte do sistema nervoso aí é alterada, remete a uma alteração que pode ser por um AVC, um TCE, secundário aí a um trauma, um problema associado, né? Então, aqui nós vamos ter uma outra imagem, né, desenhada, onde eu vejo novamente a parte motora, somatosensitiva, parte da visão, né, occipital aqui, a parte da fala relacionada aqui à área de Broca e a parte de Wernicke, ok? Onde eu tenho aqui a formação das palavras na área de Broca e eu tenho aqui a linguagem, a compreensão e a inteligência na área de Wernicke. Então, se o problema está em formar palavras, né, eu tenho uma dificuldade aqui na linguagem relacionada à área de Broca. Se eu tenho aqui na compreensão, aí eu posso estar aqui fazendo correlação com a área de Wernicke, ok? Planejamento, a parte de pensamento, memória também vão estar aqui na parte frontal, ok? Então é muito importante depois dar uma olhadinha em relação ao detalhamento dessas nossas correlações, tá? Da área cerebral e a nossa função respectiva. Aqui, dentro do exame físico neurológico, é importante a gente destacar o teste de Romberg, tá? Que é um exame neurológico usado para avaliar as colunas dorsais da medula espinhal, que são essenciais para o quê? Propriocepção. Então, quando eu falo em teste de Romberg, a palavra-chave que eu tenho para vocês aqui é essa aqui, ó, propriocepção, tá ok? Então, propriocepção, que é aqui localizar a posição das articulações e sentido vibratório. Esse teste, gente, vai ser positivo quando o paciente tem ataxia, que é dificuldade aqui relacionada à coordenação motora, tá certo? E é de natureza sensorial essa ataxia, ou seja, depende da perda da propriocepção. Um teste negativo sugere que a ataxia é de natureza cerebelar, porque também o cerebelo é responsável pela parte aí da coordenação motora, tá? Então, depende de disfunção localizada no cerebelo. Quando o paciente tem essa dificuldade de coordenação motora, né, tem ataxia, o teste de Romberg vai servir para fazer essa diferenciação. De que origem, qual é aqui a causa dessa nossa ataxia, certo? Se ele for positivo, sensorial. Se ele for negativo, pode ser aí culpa do cerebelo, ok? Além do teste de Romberg, que cai bastante em prova, tanto de concurso quanto de residência, eu tenho aqui alguns sinais de alterações do sistema nervoso, né, alterações neurológicas, seja ela central ou periférica, em que aparece sempre em prova. E quando eu falo desses testezinhos aqui, gente, é questão aí muito, muito, muito frequente em prova. Então, o que é que eu quero de você aqui? Eu quero de você as palavras-chave para cada teste desse, certo? Estamos combinados? Para que você possa fazer a memorização dessa informação, ok? Então, olha comigo. Prova de Levinson. A prova de Levinson, ele vai avaliar se o paciente toca o tórax com o mento sem abrir a boca, que é esse movimento aqui, ó. Se ele faz isso. Ou se para fazer isso ele... Ou seja, tem uma rigidez aqui que precisa abrir a boca para ajudar a tocar o queixo aqui, tá certo? Prova de Brudzinski. Brudzinski e Kernicke, gente, são questões aí que sempre caem em prova de forma associada, porque são dois testes que a gente faz
para avaliar a questão aqui da meningite, tá? Então, a prova de Brudzinski, o paciente em decúbito dorsal, o médico faz uma flexão forçada da cabeça do paciente, apoiando a outra mão no seu tórax. É positivo quando o paciente flete os membros. Então, o que é que eu faço? Eu vou fletir a cabeça do paciente e a resposta vai ser positiva se, como resposta, ele fletir os membros inferiores, ok? Já o Kernick, o paciente fica em decúbito dorsal com a coxa fletida em ângulo reto sobre a bacia e com a perna sobre a coxa. O médico, né, ou a pessoa também, o enfermeiro que esteja fazendo o teste, estende sua perna. Se o paciente fletir a outra perna e sentir dor no trajeto do nervo ciático, é positivo. Pensar em meningite e hemorragia subaracnoidea, tá? Então, a gente vai estar fazendo o teste de Kernick com a teste aqui da resistência e dor do joelho, quando estende aqui o quadril totalmente flexionado, tá? E o teste de Brudzinski, ele tem a ver aqui com o levantamento involuntário das pernas em irritação meníngea quando levanta a cabeça do paciente. Então, Brudzinski levanta a cabeça e a perna flete, tá? E o Kernick, eu vou ter dor, né, ao tentar estender a perna e até a outra perna também pode fletir junto, tá? A prova de Lazeg, ela tem a ver com hérnia, herniação aqui da coluna, tá? Então, o paciente em decúbito dorsal eleva separadamente seus membros superiores. É positivo se o paciente sentir dor na face posterior do membro, examinando aqui 30 graus de elevação. Isso mostra que há uma hérnia, né? Ou seja, que está tendo aqui uma irradiação da dor secundário à hérnia de disco ali daquele paciente, tá certo? Então, quando eu falar em prova de Lazeg ou teste de Lazeg, eu lembro de hérnia de disco, tá? Dor ali relacionada ao membro inferior, mas que tá como fato causal ali a hérnia de disco da coluna, tá bom? Tá tendo pinçamento da raiz nervosa. Se eu tenho prova de Brudzinski e de Kernick aqui positiva, o que eu vou pensar? Em sinais meníngeos, né? Sinal aqui de irritação meníngea, de meningite, tá certo? Lembra de Kernick? Associar com a perna, tá? Então, mexendo na perna, tá certo? E lembra de Brudzinski de pescoço, que é ali que a gente vai fazer o teste, mesmo que a perna é que vai mostrar pra gente o resultado positivo de flexão. Lembra, então, que o pescoço, né, a cabeça que vai estar sendo fletida aqui no Brudzinski, tá? É muito importante tentar uma forma de conexão para memorizar esses dados, ok? Questão 17. COTEC 2019. Durante o exame físico, o enfermeiro utiliza alguns testes para fazer a avaliação do paciente. Existe um teste que é indicado para avaliação de irritação meníngea. Falou em irritação meníngea, a gente vai lembrar aqui, né, principalmente de Kernick, né, e de Brudzinski. Por exemplo, nos casos de meningite, o sinal é observado quando o paciente passa da posição deitada para sentada. O paciente faz a flexão das coxas sobre a bacia, assim como das pernas sobre a coxa. E toda tentativa de extensão das pernas é impossível e muito dolorosa. Então, o paciente não consegue estender a perna aqui por conta de muita dor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o sinal de Kernick. Foi bonzinho com a gente, porque ele nem botou o Brudzinski, né, que normalmente os dois estão juntos, né, e a gente pode tentar induzir o candidato ao erro aí entre um e outro, tá certo? E ele foi bonzinho aqui, botou só o de Kernick, tá? Lazeg a gente lembra de quê, gente? De hérnia de disco, tá certo? O de Levinson, ele não é muito conhecido, mas a gente lembra lá que para colocar o queixo no tórax, né, sem abrir a boca. E o de Romberg, a gente já conversou sobre ele, tem a ver com propriocepção, né, avaliação da ataxia. Então, Romberg, ataxia e Lazeg, hérnia de disco. Avaliando aí a irradiação da dor pelo nervo ciático, ok? Letra C, o gabarito. Questão 18. Em relação ao exame físico neurológico, leia as frases abaixo e marque se a alternativa for falsa ou verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta. O sinal de Kernick indica que há lesão no cordão posterior, sendo evidenciado quando, ao fechar os olhos, o paciente oscila e cai sem direção.
Quando eu falo, gente, de cair sem direção em relação ao teste de ataxia, eu não estou falando de Kernick. Kernick é a dor na perna, a extensão dessa perna, né? Ao elevar aí a perna. Esse tipo de teste aqui tem a ver com Romberg, tá? De cair, se fechar o olho aí, né? E cair. Então, aqui é o Romberg, que é o teste da ataxia, tá? Então, tá falso. Não é Kernick. Kernick, né? Você tem que lembrar que é o teste que tem a resistência e dor quando o joelho é estendido e o quadril totalmente flexionado, tá certo? Então, essa é a posição, essa é a imagem que tem que ter na sua cabeça ao lembrar de Kernick. E essa aqui, ó, de Brudzinski, tá? O sinal da nuca de Brudzinski, falou em pescoço, cabeça, Brudzinski, a gente sabe que tá certo, é evidenciado quando a flexão da nuca determina a flexão involuntária das pernas e das coxas e expressão fisionômica de dor. Então, aqui, sim, né, tá correto, tá verdadeiro a correlação de Brudzinski com o teste aqui de fletir a nuca e ter o resultado ali na flexão da perna, tá? O teste de Romberg é pesquisado colocando-se o paciente em decúbito dorsal, flexionando a coxa sobre a bacia, em ângulo reto, e depois realizando extensão da perna sobre a coxa. Observa-se resistência, limitação e dor com a manobra. Que teste é esse, gente? Esse sim é o de Kernick. Observe que ele trocou aqui, né? O que fecha o olho e o paciente oscila e cai é Romberg e não Kernick. E aqui, em vez de Romberg, é o sinal de Kernick, tá? Então, ficou falso, verdadeiro, falso. Letra A, portanto, o nosso gabarito, ok? Vamos para o próximo bloco fazer a avaliação das extremidades, ok? Em relação aí ao sinal de Godet, em relação ao edema de extremidade, em relação ao cacifo, beleza? Liga o turbo e vem comigo no próximo bloco.